Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Lucena, da Universidade Federal de Alagoas. E estamos aqui para mais uma videoaula. E nessa videoaula de hoje, eu gostaria de iniciá-la fazendo a seguinte pergunta a vocês. Vocês sabem como ocorre a participação pública na avaliação de impactos ambientais? Pois é, fiquem conosco que nós iremos apresentar nesta videoaula. Bom, para iniciarmos, eu faço a seguinte questão. Você sabe como participar ou intervir em um processo de avaliação de impacto ambiental? Pois é, vamos discutir um pouco sobre isso hoje. Primeiro, eu gostaria de destacar algumas características da participação pública. Uma das principais características mais marcantes da avaliação de impactos ambientais é a importância que tem a participação do público. Tal importância decorre das questões que estão em jogo quando se trata de projetos que possam causar impactos significativos. Os empreendimentos que têm o potencial de causar impactos ambientais significativos, usualmente, afetam, degradam ou consomem os recursos ambientais e pertencem a todos nós, à coletividade, e que dizem respeito ao bem-estar de todos. Então, com isso, é muito importante um conceito, chamado de apropriação. A sua apropriação não pode ser decidida apenas no âmbito privado. A participação pública ela é essencial ao processo de avaliação de impactos ambientais. Ainda para introduzir um pouco sobre a questão da participação pública, em muitos países, e o Brasil é um deles, a avaliação de impactos ambientais foi pioneira na institucionalização de procedimentos formais de consulta e participação da sociedade, como as audiências públicas. E para isso foi redigida uma resolução específica do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a CONAMA 09, de 3 de dezembro de 1987, segundo a qual deve ser realizada pelo menos uma audiência pública quando, quem solicitar, o órgão ambiental encarregado do licenciamento assim o decidir, quando houver uma solicitação de uma entidade civil, quando houver uma solicitação da parte do Ministério Público ou quando for solicitada por pelo menos 50 cidadãos. Bom, então a audiência pública ela não é um ato obrigatório de ocorrer, porém ela pode ser realizada caso um desses atores envolvidos que eu citei agora solicite que ela ocorra, tá? Mas ela é muito bem-vinda em todos os momentos no processo de avaliação ambiental, impacto ambiental. Gostaria de destacar aqui alguns benefícios dessa consulta pública. O primeiro benefício seria a redução do número de conflitos e dos prazos de aprovação, que traduz em maior lucratividade para os investidores. Um outro segundo benefício que nós podemos citar é que os governantes melhoram os processos decisórios e demonstram maior transparência e responsabilidade. Como terceiro benefício, os órgãos públicos e ONGs ganham credibilidade e melhor compreensão de sua missão. Ainda podemos destacar como benefícios que o público, no caso afetado, pode influenciar o projeto e reduzir impactos adversos, ou seja, aqueles impactos negativos. Também pode maximizar aqueles benéficos e assegurar que receba a compensação apropriada. Ainda podemos destacar como benefício que há maiores possibilidades de que grupos vulneráveis recebam atenção especial, questões de equidade sejam levadas em conta e que as necessidades dos pobres tenham propriedade. Ainda podemos citar que os planos de gestão ambiental eles são mais efetivos com essa participação pública. Bom, mas temos algumas deficiências que podemos destacar, segundo a literatura aponta. A primeira deficiência é a questão da dinâmica. Então, às vezes, as audiências públicas têm uma dinâmica que favorece um clima de contorno. Ainda há a questão de confrontações. Representam um jogo de soma nula, pois devido à confrontação, raramente se consegue convergir para algum ponto em comum. Além disso, podemos também citar algumas questões relacionadas à manipulação. Dão margem à manipulação por aqueles que têm mais poder econômico ou maior capacitação de mobilização. Ainda, uma quarta deficiência, que às vezes ocorre muito tarde no processo de avaliação do impacto ambiental, quando já muitas decisões importantes sobre o projeto já foram tomadas, como, por exemplo, a escolha da melhor alternativa locacional para a implantação do empreendimento. Uma outra deficiência que nós podemos citar é que a maior parte do público dispõe de pouquíssima informação sobre o projeto e seus impactos. Processos de informação pública que deveriam
preceder a audiência são deficientes, né? Então, há necessidade de ter essa informação anterior para se participar do processo participativo. Com relação à linguagem, né? Grande parte do público não tem condição de decodificar e compreender a informação de caráter técnico e científico colocada à disposição. Às vezes o linguajar é muito técnico. Também os tomadores de decisão, às vezes, não estão presentes lá, mandam seus assessores. Então, isso se torna um problema, né? Também há uma questão relacionada à superioridade. Percebe-se que, às vezes, há um déficit comunicativo implícito, uma vez que os técnicos se colocam em um degrau superior ao dos cidadãos, né? E aí, com isso, há divergências, há problemas, né? Deficiências do processo participativo. A linguagem, né, mais uma vez, às vezes há o uso frequente de argumentos de cunho técnico-científico em um contexto político no qual a verdade não pode ser verificada. E, por fim, né, também o uso frequente de argumentos jurídicos e ameaça de ações em justiça, tentando invalidar ou tornar ilegítima decisões tomadas anteriormente ou a serem tomadas. Então, essas são as principais deficiências. Quais são os objetivos, então, da participação pública? Nós podemos citar o primeiro objetivo, que seria fornecer aos cidadãos informações sobre o projeto. Também fornecer aos cidadãos a oportunidade de se expressar, de serem ouvidos e de influenciar nos resultados. Também podemos citar como objetivo identificar as preocupações e os valores do público e avaliar a aceitação pública de um projeto com vistas a aprimorá-lo. Além disso, temos outros objetivos importantes que podemos destacar, como identificar a necessidade de medidas mitigadoras ou compensatórias, que até então não tinha sido visualizada. Legitimar o processo de decisão pela participação social. Também aprimorar as decisões e, por fim, atender requisitos legais de participação pública. Bom, aqui eu vou citar exemplos de procedimentos. Então, aqui eu tenho o caso de São Paulo, né? E existe todo um ritual para que se realize a audiência pública. Então, como parte inicial, nós temos a abertura da audiência pública, que é o agente, né, responsável é a Secretaria do Meio Ambiente, faz a saudação inicial. Depois, o coordenador da Secretaria do Meio Ambiente faz o esclarecimento sobre o processo. Depois tem uma segunda parte, onde tem exposição sobre o projeto em discussão. Aí o empreendedor e a equipe responsável pela elaboração do estudo ambiental faz as suas apresentações. Em seguida, nós temos uma terceira parte, que é a manifestação de entidades ambientalistas. Em seguida, as entidades da sociedade civil, a manifestação de pessoas em particular, manifestação também de representantes de órgãos públicos. E aí a reunião segue, né? A audiência segue com a manifestação também dos membros do CONSEMA, né? Do Conselho de Meio Ambiente, dos parlamentares, também tem participação dos parlamentares, prefeitos, secretários municipais e estaduais. Como décima parte, tem a parte das respostas e comentários, onde a equipe responsável pela elaboração do estudo de impacto ambiental vai responder questionamentos, né, juntamente com o conselheiro do CONSEMA e o empreendedor. E, por fim, tem o encerramento, que é realizado pelo secretário do Meio Ambiente. É lavrada uma ata e encaminhada ao processo de decisão. Então é isso, gente. É assim que funciona a audiência pública. E fiquem atentos aos empreendimentos que estão em suas voltas, né? Principalmente aos processos de licenciamento que estão em fases iniciais, para que vocês cobrem a participação social, para que ele seja mais efetivo, tá bom? Então, muito obrigado. Aqui está o nosso site, o nosso canal no YouTube, eduardoamorim.fal, e a novidade agora que nós temos um podcast, o podcast Mais Eco, que está disponível em todas as plataformas, tá bom? Então, muito obrigado e até uma próxima videoaula.